Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Rica Floresta. Aqui quem fala é o Hugo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa história aqui na chácara. Faz 5 anos que a gente está aqui na chácara. Esse mês a gente está comemorando 5 anos, né? Quando eu falo a gente, é essa mania, porque um projeto nunca é sozinho, mas quem mora aqui sou só eu. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre tudo que eu consegui fazer aqui, quais desafios que eu tive e mostrar para vocês como que a chácara está hoje. Então vamos lá. Essa mata dá girimum, macaxeira, açaí, feijão. Essa mata dá buritiba. Então pessoal, essa daqui é a entrada do sítio. A gente deixou ela no arame liso mesmo, tá aberto aqui o cochete. Porque aqui é um condomínio de chácaras, então não tem muito perigo, nunca aconteceu nenhum roubo aqui. E eu vim aqui para mostrar para vocês como que era a minha chácara. Que a minha chácara era igual essa do vizinho aqui, umas árvores nativas espaçadas e muito capim, né? Basicamente isso, ela já era cercada também. Bom, quando a gente comprou não tinha casa, não tinha nada, era igual aquela ali mesmo. E antes de eu vir morar aqui, eu comecei esse plantio. Eu fazia um ano aí por aí que eu tinha conhecido a Agrofloresta, 1 ou 2 anos. E eu tava doido para praticar, né, pessoal? Então eu vinha todo final de semana aqui para poder fazer esse plantio daqui. Eu vinha no carro, trazia um fogãozinho a gás, almoçava aqui no carro mesmo e ia plantando. É muito massa, né? Quando a gente está começando, a gente está bem empolgado, né? Hoje em dia eu amo fazer isso ainda, mas quem está começando é diferente. E hoje esse plantio aí, ele virou o piquete das galinhas, porque como eu vinha só aos finais de semana, às vezes quando eu chegava no final de semana, as formigas já tinham matado a maioria das plantas, né? Então ele não ficou ideal, né, pessoal? Porque os eucaliptos praticamente todos morreram, a gente só ficou esses 3 aqui que as formigas deixaram. E aí eu tô até deixando eles crescerem. Então eles ficaram assim. Então esse plantio foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui. Hoje em dia a gente deixa ele assim, sem irrigação, sem nada, e as galinhas soltas nele. Aí pessoal, o motivo principal de eu sair da cidade era sair do aluguel. Além de querer morar na roça, eu morava de aluguel na cidade e não tinha condições de comprar nada na cidade. E consegui comprar aqui a chácara, né, que era mais barato. E a gente construiu essa casa. Eu contratei uma pessoa que trabalhava com construção, porque eu trabalhava de carteira assinada na cidade, né? E a gente construiu essa casa. Eu não costumo mostrar muito ela nos vídeos, porque ela não é bioconstrução, não tem nada de muito diferente, mas hoje eu vou mostrar para vocês, até para matar a curiosidade de quem me acompanha. Bom, primeiro esse portão aqui. Esse portão fui eu junto com o funcionário aqui que fizemos, o Djalma. Então quando a gente decidiu soltar os cachorros aqui dentro, deixar os cachorros mais livres, a gente decidiu fazer esse portão. Esse é o portão de IP. Saiu bem em conta. Uma pessoa tinha me cobrado R$2.000 num portão desse. E com R$1.000 a gente fez 2 desse tipo e mais um pequeno individual. R$1.000 de material e uns 2 dias aí de trabalho. Aqui, como faz muito calor, a telha ela é de fibrocimento, né, que antigamente era amianto. Essa casa, por mais que ela seja alta, ela esquenta muito. Então eu decidi plantar um maracujá pérola do cerrado aqui para fazer uma sombra, e isso ajudou muito. Com o passar dos anos a gente fez essa pequena varanda aqui. Fui eu e o Djalma também que fizemos. De eucalipto tratado.
E aqui vocês podem ver que a gente usa para deixar muita coisa aqui que não pode molhar, né? Ração, adubo, a gente usa à frente da casa aqui. Bom, essa varanda aqui já veio junto com a casa mesmo, quando eu contratei. É tudo material de demolição. Então essa telha é bem antiga, bem pesada e bem quente, pessoal. Então aqui faz um baita de um calor. Aqui é como se fosse o nosso depósito aqui de adubos, máquinas. A gente não tem um galpão próprio, tá um pouquinho bagunçado porque realmente é todo dia revirando, tirando irrigação, coisa e tudo mais. E a gente tem umas abelhinhas aqui, aqui tem uma abelha jataí, ali uma abelha manda-saia, que são abelhas sem ferrão. E como eu falei, essa casa, ela tem muito material de demolição, então essa janela é reaproveitada, todas as janelas são reaproveitadas, inclusive as grades das janelas. Então consegui construir a casa num preço muito melhor por conta disso. Então pessoal, vou mostrar para vocês aqui a sombra que faz o maracujá. Então, era para tudo isso aqui estar em sol e a gente tem essa passagem aqui coberta. Então você vê as janelas todas de ferro, boas janelas que foram reaproveitadas, né pessoal? A gente não pôde fazer a casa em bioconstrução pela pressa que eu tinha de sair do aluguel e a falta de dinheiro mesmo. E eu achava que bioconstrução era muito caro. Tal. Hoje eu estou descobrindo que não é bem assim. E eu vou falar sobre os nossos planos futuros aqui no final do vídeo. Você continua aí que vocês vão ver que tem tudo a ver com bioconstrução. Esse é o fundo da casa. E aqui a casa é 150 metros, 10 por 50, só tem um quarto e um banheiro. Falando melhor, pessoal, só tinha um quarto e um banheiro quando foi construído, que esse é o meu quarto. Aqui, olha a vista que a gente tem aqui. Aqui na frente da janela eu fiz questão de plantar algumas plantas legais aqui. Tem erva cidreira, café, banana. Então pessoal, aqui era a entrada da casa, né? Quando ela foi construída. Mas com o andar aqui dos nossos trabalhos, a gente decidiu transformar metade da casa na nossa fábrica aqui. A gente precisava agregar valor aos nossos produtos, né? Então a gente fez umas paredes aqui de drywall. Aqui é a entrada da fábrica, é onde a gente recepciona a banana. A vigilância sanitária exige que tenha todas essas questões, a entrada. A gente passa a banana por aquele quadradinho ali. Aqui é um local onde é que a gente lava a mão. E também lava algumas outras coisas. E aqui é a área de produção. Tá um calor brabo aqui, porque o desidratador tá ligado. Então esse é o nosso desidratador. Tá desidratando aqui açaí com banana, cupuaçu com banana. Tem manga aqui também. E vou aproveitar para mostrar para vocês, caso vocês queiram pedir. A gente está enviando para o país todo. Vou deixar meu telefone aqui. Esses daqui são os nossos produtos. A gente tem diferentes tamanhos e preços, mas começa a partir de R$10, que é a banana passa orgânica. E aí é só você entrar em contato pelo telefone, a gente envia para qualquer lugar onde os correios cheguem. A gente tem banana com chocolate, a gente tem cupuaçu com banana e açaí com banana. E aí, como eu sei que tem gente que não conhece, eu vou mostrar aqui um pouquinho dos produtos, né? Aqui a cupuaçu com banana é um rolinho de fruta que a gente chama. Então ele vem assim, você vai abrir, vai ter pedaços desse jeito aqui. E você rasga aqui facilmente, é macio. E come.
É como se fosse um doce, mas não vai açúcar. É só o doce da banana. A nossa banana desidratada, acho que as pessoas já conhecem banana desidratada, mas a nossa é diferente. Ela é desidratada a baixa temperatura, o que deixa ela bem macia, preserva os nutrientes. É muito diferente da do mercado. Vale a pena provar. Bom, e aí para quem acompanha a gente, já viu essa área aqui várias vezes. Essa área aqui foi a primeira que eu plantei quando eu vim morar aqui. Essa área tem ipê, que é nativo do cerrado. Tem banana, né? Que a gente tem banana aqui para todo lado. Tem manga espada, aquela manga espada maravilhosa. Tem cacau de semente ali que veio da Agrofloresta Ouro Fino, agrofloresta referência aqui no Brasil. Abacate plantado de semente ainda não começou a produzir, pessoal, 5 anos, ainda não deu tempo. Aqui a gente tem uma goiaba branca, que inclusive pela primeira vez esse ano eu ensaquei a goiaba. E aí, com a goiaba ensacada, a gente pega ela e ela tá sem bicho. Essa daqui é engraçada, eu acho que rasgou e um passarinho pegou. Aí essas que ficam fora, elas dão um bicho, dá pra comer também, que o bicho fica mais no meio. Mas o que a gente não come, a gente dá para as galinhas. Mas ó, vocês podem ver que ela fica boazinha mesmo sem sacar. A gente fez esse teste de ensacar porque a gente tem a intenção de vender goiaba mais pra frente. Aí tem que ser ensacado, né, pessoal, para ficar bonita e sem o bicho. Então, pessoal, esse primeiro plantio eu fiz ele um pouco misturado demais, né? Para quem quer produção agrícola para venda, porque a ideia era subsistência mesmo. Eu queria ter manga, eu queria ter abacate. Então aproveitei logo os primeiros canteiros para plantar logo tudo que eu queria. Então aqui já tem limão Tahiti, logo aqui do lado. E depois eu achava que não ia dar certo, mas agora tá dando certo, porque o pé de manga a gente vai manter ele bem pequeno. Então mesmo o limão estando perto, eu acho que vai ficar tranquilo. Porque hoje em dia a gente percebeu que o pé de manga pequeno ele também é melhor para produção, né? Então a gente fez alguns testes. Um dos testes foi o limão siciliano. Bem exigente, bem difícil de ir aqui. Mas tem um pé dele aqui na frente que tá com os frutos muito bonitos pela primeira vez. Então olha o tamanho desse fruto. O tamanho da mão da gente. Então o limão siciliano tá bem bonito. E o limão Tahiti então nem se fala. Foram plantados juntos. Mas a gente vê claramente a diferença de porte da planta. E olha o jeito que tá carregado esse limão. Tá quase para ponto de colheita aqui, ó. Quando ele começa a ficar mais clarinho assim, pessoal, e a casca lisa, é que tá chegando a hora de colher. Então hoje a gente já tem limão, goiaba, manga disponível aí pra gente. E tem muita banana, né, pessoal? Para todo lado a gente tem banana. A gente trabalha mais com banana prata, mas tem outras variedades também. E a gente comercializa os desidratados, como eu mostrei para vocês, para todo o Brasil, né? Ó, tem um cacho ali vindo, muito mamão também. Então esse primeiro plantio, ele foi muito de subsistência e para fazer testes, né? Então teve linha que a gente botou capim aqui no meio para roçar o capim e cobrir os plantios. Tinha lugar aqui que tinha maracujá. A gente tem uns barus aqui, ó, são os barus mais velhos também, da castanha de baru. E ele se repete aqui com pequenas diferenças. Ali a gente tem alguns pés de açaí. Mesmo estando no cerrado, a gente tem uns pés de açaí aqui, a gente irriga, né? E tem pitaia, e tem várias frutas
para o nosso próprio consumo. Temos urucum ali para fazer tempero, que é aquele das sementes vermelhas. Ó, aqui tem uma pitaia sem irrigação, ela sofre pra caramba, mas mesmo assim às vezes ainda produz. Aqui a gente tem um piqui sem espinho. Então a gente tem de tudo um pouco aqui nesse primeiro plantio, que a ideia era exatamente suprir a nossa alimentação, para a gente poder ter tudo, né? Agora aqui ao lado, como o foco da gente foi fruta orgânica, a gente começou a plantar muita linha de banana, intercalado com as linhas de árvore. Né? Esse plantio aqui já é um pouco mais recente, ele tem por volta de 2 anos. E ele está basicamente com capim mombaça aqui para cobrir, para dar menos manutenção. Uma linha de árvore junto com mamão. E uma linha com foco em banana, junto com mogno, com madeiras. Tem árvores nativas no meio, claro. A gente sempre planta árvores nativas. Isso aqui é um ipê preto, uma árvore bem rara. Eu nunca vi ela na natureza. Mas eu ganhei uma muda aqui. Uma não, ganhei algumas mudas, né? Isso se repete nesse talhão. Sendo que a gente tem diferentes frutíferas aqui também. Porque a gente ainda não tinha certeza qual seria o nosso foco para a fruta do futuro, né? A gente estava com uma banana e mamão. Mas no futuro a gente ainda não tinha certeza. Então a gente tem algumas linhas de lixia. A gente tem algumas linhas de goiaba cortibel. Da Fru Café, que vocês devem conhecer aí do YouTube. Canal bem famoso. E a gente tem algumas linhas de graviola. Algumas linhas falharam, ó, que deveria ter mais fruta. A gente até tentou replantar já, não sei como é que tá ali na frente. Aqui tem sempre muita formiga. Aqui é a linha de graviola. Essa graviola aqui tá bem bonita. Para 2 anos, né? Tá bem bonita. Ainda não começou a produzir, mas deve começar em breve. As bananas estão todas com cacho. Então a gente investiu muito nosso tempo e dinheiro nos plantios. Depois de fazer a agroindústria, a vigilância sanitária, a gente comunicou ela que ia começar a produzir. E ela veio aqui ver como é que estava, e ela exigiu da gente um banheiro só para os funcionários. Então a gente fez esse banheiro aqui, um custo alto inclusive fazer esse banheiro, mas tá aí, né, cumprindo a exigência. É um banheiro simples e eles exigem ainda masculino e feminino. Então a gente fez com chuveiro. E essa foi uma outra construção que a gente fez aqui na chácara. Ali em cima a gente aproveitou porque tinha que botar a caixa d'água bem alto e fizemos uma espécie de galpão, né? Um lugar para botar as nossas bagunças ali, as coisas que a gente não usa no dia a dia, mas que pode usar no futuro. Então a gente tem que botar uma escada aqui, abrir ali e pega as coisas lá. Então, pessoal, e como a gente começou a focar muito na produção de alimentos, né? Nas frutas orgânicas, a gente decidiu aumentar nosso reservatório de água, preocupado com falta d'água, né? Que a gente tem um poço que divide com os vizinhos aqui, mas é pouca água. E aí a gente construiu esse tanque de lona. Esse tanque de lona foi um dia de retroescavadeira aqui. Ele construiu o tanque e fez as estradas da chácara. São poucas estradas, né? A chácara aqui são 2 hectares. E um dia ele fez esse tanque aqui. Eu comprei essa lona pela internet. E eu e o meu funcionário da época colocamos essa lona, instalamos. Eu e ele mesmo, a gente foi desdobrando essa lona aí e instalou. E agora está bem limpinha a água, a gente usa inclusive como piscina também, para refrescar aí nesses dias de calorão. Já criei peixe aqui também, criei surubim, criei tilápia, mas hoje está sem peixe. Quem sabe qualquer hora a gente volta com os peixes, mas estamos dando foco na irrigação, então preferimos manter esse tanque limpo. Bom, para quem está acompanhando os vídeos aí, a gente colocou um vídeo sobre a irrigação. E
aí tem minha bomba aqui, a gente automatizou a irrigação ali. Não vou mostrar muito não, porque tem o vídeo. Eu vou botar o vídeo aqui no card, se vocês quiserem ver. E aqui a gente tem um sistema que puxa o adubo. Então a gente coloca aqui micro-organismos eficientes, multiplica eles e esse sistema puxa. E joga no plantio inteiro. Então tá bem legal isso aqui. Ano passado a gente teve uma grande seca aqui no Cerrado, a maior em mais de 60 anos, desde que mede a maior. E como o plantio já tinha crescido muito, eu contratei uma pessoa para fazer um poço aqui para mim. Tive muito problema com esse poço ficou pronto depois da chuva. E com isso as plantas não desenvolveram bem, faltou água em todos os plantios. A gente teve um grande prejuízo aqui. Mas hoje a gente está com esse poço aí, tá com água à vontade e tá tudo certo. Esse é o plantio mais recente que a gente fez. Esse plantio, ele é do ano passado. É o plantio mais recente. Não vou mostrar com detalhes porque tem outros vídeos aí. Para quem gosta de plantio, esse plantio aqui a gente descobriu que para plantar mamão e banana era melhor a banana nanica, que é a nanica porque o pé dela fica pequeno. E aí não vai ficar sombreando os pés de mamão. Então nesse plantio aqui a gente adaptou isso e ficou muito legal. Se não fosse a falta d'água, esse plantio tinha dado um retorno excelente. Mas já deu um retorno bom, mesmo com pouca água. Aqui mais pro fundo a gente tem um plantio. Aqui uma linha é limão, a gente tem muito capim-mombaça. Aqui no início foi morango. E a outra linha é manga palmer. E a gente está bem feliz com o desenvolvimento da manga palmer aqui pra gente. A gente não está no Nordeste, né, que seria um clima melhor. Mas mesmo assim aqui está desenvolvendo muito bem. E o capim-mombaça também está gerando muito material. Inclusive está na hora de roçar ele aqui. E a gente tem um mogno no meio. Então olha como está bonita essas mangas. Elas têm por volta de 3 anos e meio, por aí. Então tá muito legal o desenvolvimento delas. E aqui eu queria falar sobre os nossos planos futuros, que tem tudo a ver com essa área aqui. Isso é uma área que não sofreu tanto com a seca. A manga resiste muito mais os períodos secos do que o limão e outras plantas, né? E aqui a gente quer construir um chalé. Vamos construir, né? Já contratamos aqui o nosso amigo aqui, o Sérgio Pamplona, que é uma referência em bioconstrução, construção natural. Aí sem impactando o mínimo possível o meio ambiente. E esse é o fundo da chácara aqui, o finalzinho aqui que tem da gente. E a gente tem aquela bela vista para o morro ali. Tem um morro bonito ali atrás tem uma mata nativa. Então a chácara era assim, ó. Poucas árvores, sabe? Esse fundo a gente ainda não mexeu. A gente só deu uma limpada aqui, né? E a ideia é fazer um chalé aqui, nessa área aqui. Ele vai ficar virado o fundo dele para a agrofloresta. E vão ter várias janelas para você observar a agrofloresta. E a frente dele para o morro ali, para aquela paisagem natural. Ele vai ser alto aqui. E a gente vai alugar ele no Airbnb para turismo rural, né? Então, se você tem interesse de vir aqui conhecer, passar uns dias aqui, ver a agrofloresta de perto, você vai ter esse espacinho para ficar aqui. Vai ser um espaço super especial. A gente tem 2 pés de piqui aqui, vamos botar ele no meio dos pés de piqui para ficar bem integrado com a natureza. Então a gente quer agora investir mais nessa área de turismo rural, já que a gente já tem muita área de agrofloresta. A gente já está meio que no limite da nossa capacidade de manter as agroflorestas aqui. Tem 1 hectare, eu trabalho aqui praticamente sozinho, tem
diária de 2 diárias por semana de gente de fora, 3, quando muito. E a gente quer investir agora em turismo rural também, né? Em outubro do ano passado, pessoal, em outubro de 2024, decidimos criar galinhas. Eu já tinha feito alguns cursos de produção de ovos orgânicos, de criação de galinha caipira, mas eu estava adiando essa questão porque não estava achando tão interessante assim como negócio. Mas devido à vontade de ter um frango para comer aqui e o próprio ovo também, no ano passado eu decidi criar. Como eu falei, eu reservei essa área que era uma agrofloresta que estava mais abandonada como piquete das aves. E depois de um tempo eu comecei a decidir criar elas soltas. Então elas não ficam mais só no piquete. Eu dou liberdade para elas saírem mesmo, deixo o portão do galinheiro completamente aberto. E tô tendo sucesso com isso, não tô tendo problema com predadores. Tá bem tranquilo essa questão. É um galinheiro padrão aqui. Comedouros, bebedouros automáticos. A gente tinha deixado essas caixas de puleiro, mas agora a gente já fez o puleiro. Eu vou tirar essas caixas daqui. E a mureta ali a gente decidiu fazer mais alto, porque eu às vezes vou para a cidade e fico na cidade e poderia chover e molhar aqui dentro. Eu não ia estar aqui sempre para descer e subir cortina. Então decidimos fazer mais alto. Aqui é o ninho, ó, tem um ovo ali. E esse ninho é um modelo bem interessante, que a gente pode pegar o ovo do lado de fora do galinheiro. Então vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente vem aqui por fora, o ninho está preso aqui na tela. A gente abre essa gaveta e pega o ovo. Isso sem falar que o ovo rola de lá para cá e para aqui no fundo, que não deixa a galinha pisar no ovo, quebrar o ovo, comer o ovo, como acontece muito, é bem comum a galinha comer o ovo. Bom, pessoal, a ideia era essa, mostrar para vocês um pouco como está o nosso sítio. Eu vim aqui para baixo da árvore ficar com as galinhas, que é o local mais fresco que tem. Você vê o benefício da gente deixar as galinhas livres é isso, elas acham um lugar que elas se sentem mais confortáveis. Então aqui está mais fresco do que dentro do galinheiro e elas preferem ficar aqui, certo? Agora, com esse foco em turismo rural, a gente já começou a plantar grama ali perto do tanque. E vamos gramar as áreas comuns aqui, fazer belos jardins lá perto do chalé. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, acompanhar aí as melhoras. A gente vai deixar o sítio bem bonito para que as pessoas possam vir visitar. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo vídeo.